Um casal recém-casado, Ingrid e Daniel, estava sentado na varanda do apartamento. Um mês havia se passado desde que se tornaram marido e mulher. O período de lua de mel havia acabado, e a vida juntos estava prestes a realmente começar. Ingrid descansou a cabeça no ombro de Daniel, sorrindo contente, apesar de terem gastado o último dinheiro nas contas de serviços públicos algumas horas antes. Eles eram jovens, apaixonados e otimistas quanto ao futuro. Um dia, não precisaremos contar as moedas entre os pagamentos, prometeu Daniel. Eu sei, querido. Você sempre cumpre sua palavra, respondeu Ingrid, confiante. Ambos com 25 anos, eles se conheceram na faculdade onde Eleanor estudava Direito e Daniel, Economia. Compartilhavam sonhos ambiciosos de começar o próprio negócio, apesar dos obstáculos inevitáveis. Acreditavam em fazer as coisas por paixão, em vez de apenas lucro, confiando que a vida os ajudaria em sua busca. 5 anos depois, após inúmeros contratempos, conseguiram. Daniel, que sempre cumpriu sua palavra, abriu uma empresa de consultoria que, embora modesta, era lucrativa. Na cidade, Daniel e Ingrid eram conhecidos como um casal bem-sucedido e rico. À medida que a vida melhorava, consideravam começar uma família. Aos quase 30 anos, sentiam que era hora de ter filhos. No entanto, conceber não aconteceu imediatamente. Após 2 anos de tentativas mal-sucedidas, Ingrid estava à beira da depressão, aguardando o teste de gravidez positivo que não chegava. No entanto, finalmente os esforços do casal foram recompensados. No aniversário de 30 anos de Ingrid, ela recebeu o presente mais aguardado: deu à luz sua filha. Tanto a gravidez quanto o parto foram desafiadores. Daniel estava aterrorizado com a possibilidade de perder sua esposa ou filha, ou ambas. No entanto, o médico deles era um profissional que conseguiu evitar uma situação grave quando Ingrid teve uma hemorragia significativa. Ingrid passou muito tempo se recuperando no hospital, e Daniel cuidou da filha incondicionalmente enquanto ela estava lá. A experiência deu a Daniel uma nova visão sobre as mulheres, considerando todas as mães como heroínas. Estou tão envergonhada por você ter que fazer tudo isso, Ingrid costumava expressar sua preocupação. Não seja boba, é nossa filha, respondeu o marido com um sorriso afetuoso. Ingrid estava novamente convencida de que tinha feito a escolha certa ao escolher Daniel como parceiro de vida. Era difícil imaginar um homem mais carinhoso e amoroso. Seu amor por ela e pela filha era evidente em seu olhar, toque e voz. A bebê Berenice era a garotinha mais amada e feliz do mundo. Ela compartilhava o aniversário com a mãe, mas, claro, a celebração sempre era centrada em Berenice. À medida que Berenice crescia, Ingrid dedicou-se inteiramente à criação da filha. Ela se demitiu do trabalho, pois o negócio da família fornecia renda suficiente sem sua participação. Recusou-se a contratar uma babá, não por causa da despesa adicional, mas porque preferia fazer tudo sozinha. Apesar de crescer em um ambiente de amor e permissividade, Berenice não era mimada. Estudava diligentemente, especialmente idiomas estrangeiros, e sonhava em viver em um lugar onde o sol sempre brilhasse, cercada por palmeiras no mar. Ela adorava o calor do verão e as cores vibrantes. Quando Berenice tinha 17 anos, sem que Ingrid soubesse, Daniel organizou a inscrição da filha em uma escola prestigiada na Europa. Após se formar, Berenice facilmente conseguiria admissão em uma universidade estrangeira, algo que Daniel apoiava totalmente. Claro, Ingrid lutava com a ideia de que a filha estava saindo de perto, mas era vida. Berenice não sabia que, ao deixá-la ir estudar em terras distantes, sua mãe estava protegendo seu segredo. Ingrid havia pedido a Daniel que não revelasse nada para não comprometer os sonhos de Berenice, mas essa falta de transparência levou a problemas imprevistos para os quais Berenice não estava preparada. Precisamos pegar Berenice no aeroporto, disse Ingrid enquanto começava a pôr a mesa. Não se preocupe, o avião dela não chega por mais 6 horas, respondeu o marido.
Por que está arrumando a mesa tão cedo? Está muito cedo. Ingrid colocou um prato na mesa e afundou no sofá, parecendo perdida. De repente, começou a chorar. Seu marido, Daniel, imediatamente correu para confortá-la. Imagine, confundi tudo, soluçou Ingrid. Ela imediatamente sentiu que algo estava errado consigo. Eu nem entendo mais o tempo. Calma, tudo ficará bem, a tranquilizou Daniel. Não está nada perceptível. Você sempre foi um pouco esquecida e desatenta. Eu até acho encantador. Mas talvez devêssemos contar a verdade para Berenice. Não, nem pense nisso, exclamou Ingrid, parecendo assustada. Não há necessidade. Diremos a ela quando tudo acabar. Daniel suspirou, mas parou de discutir. Logo ele saiu para encontrar a filha, enquanto Ingrid retomou os preparativos. Arrumou os pratos e ajustou os guardanapos com tanto amor e cuidado, querendo que tudo fosse perfeito. Ocasionalmente, ela parava e fechava os olhos, precisando fazer pausas devido à dor, mas a antecipação de ver a filha lhe dava forças. Berenice era o único propósito de vida de Ingrid, e por ela, estava disposta a suportar qualquer sofrimento. No caminho do aeroporto, Daniel avisou Berenice que sua mãe estava um pouco fora de si com a excitação. A garota riu. Sua mãe sempre foi sentimental, e isso era bastante encantador. Ela herdara um pouco dessa sentimentalidade, mas era um pouco mais resiliente, não levando tristeza ou alegria muito a sério. Estou tão feliz em ver você, exclamou Berenice assim que se sentaram à mesa, suas bochechas ainda rosadas dos beijos da mãe. Tenho algumas notícias para compartilhar. Espero que vocês me apoiem e fiquem felizes por mim. Daniel e Ingrid largaram os talheres para ouvir atentamente a filha. Mas antes que Berenice pudesse compartilhar suas notícias, notou uma mudança na expressão do pai. Ele não estava mais ouvindo. De repente, ele desabou no chão. Ingrid e Berenice correram para ele, mas suas palavras não o alcançavam. Berenice deu-lhe alguns tapas no rosto, mas Daniel não reagiu. Ele faleceu na ambulância a caminho do hospital, possivelmente até antes, devido a um coágulo sanguíneo deslocado. Sua esposa e filha ficaram em choque, pois nada havia prenunciado problemas. Eles estavam aproveitando uma noite agradável juntos, sem sinais de problemas. Daniel parecia perfeitamente bem, e agora sua partida afetava tanto Berenice quanto Ingrid profundamente, ainda mais agora que ela teria que enfrentar a dor sozinha. Mãe e filha passaram o resto da noite e o dia seguinte em lágrimas. Ingrid estava deitada imóvel, olhando fixamente para o vazio. Berenice cuidou dos arranjos do funeral, achando doloroso ver sua mãe nesse estado. Berenice deveria retornar ao exterior em 10 dias, mas adiou sua partida por 2 semanas. Ela esperava oferecer algum conforto à mãe durante esse tempo, deixar ela naquele estado era impensável. Após o funeral, Ingrid parecia estar se sentindo melhor, mas apenas temporariamente. Pelo menos, ela começou a falar. Lembro que você queria compartilhar algo comigo e com Daniel, ela perguntou à filha. Estou noiva, mãe, respondeu Berenice, triste. O casamento é em 6 meses. Trouxe um convite para você, mas agora não sei como poderei celebrar com papai ausente. Nem pense assim, Ingrid a tranquilizou. Ele ficaria feliz por você, e eu estou muito contente. São boas notícias. Restavam 10 dias até a partida de Berenice. Ingrid parecia um pouco mais animada, embora ainda chorasse todos os dias. Berenice apoiava a mãe, mas à medida que o dia da despedida se aproximava, o comportamento de Ingrid se tornava mais peculiar. Ela perguntava repetidamente se Berenice queria ficar mais tempo e se pretendia voltar para casa permanentemente. Berenice estava perplexa com essas perguntas. Já havia dito à mãe sobre o noivo esperando no exterior, então por que essas perguntas constantes?
Finalmente, 2 dias antes da partida de Berenice, Ingrid iniciou uma conversa séria. Berenice, quero que me escute primeiro e depois responda, disse Ingrid, indiferente. Ainda temos nosso negócio familiar. Tenho gerenciado tudo por quase 2 semanas agora, mas é difícil. Este trabalho não é para mim, porque não sei nada sobre finanças. Você tem uma educação melhor e sabe mais do que eu, mesmo sendo tão jovem. Mãe, Berenice interrompeu, você sabe que não posso deixar tudo para trás. Meu futuro marido está me esperando lá. Minha menina, eu te pedi para me ouvir, disse Ingrid, carinhosamente, mas tristemente. Papai e eu escondemos isso de você por muito tempo. Para ser honesta, eu não queria que você soubesse de nada. Mas não posso mais ficar em silêncio. Fui diagnosticada com um tumor maligno. Estou fazendo quimioterapia e começarei o tratamento em 1 mês. Não vou conseguir lidar com o negócio. Tudo vai desmoronar, e eu não quero que o negócio de papai morra com ele. Ao ouvir o diagnóstico da mãe, Berenice não conseguiu se concentrar em mais nada. Ela percebeu naquele momento que não partiria em 10 dias. Era mais difícil do que nunca manter o controle, mas encontrou forças para suportar outro golpe do destino. Mãe, por que não me contou? Lágrimas encheram os olhos de Berenice. Você está falando sério? Você tem uma chance? Não se preocupe. Ainda estou em um estágio onde posso evitar os piores resultados, explicou a mãe. Eu te disse que começarei a terapia em breve, mas leva tempo e energia. Terei que me afastar do negócio. Berenice prometeu ficar em casa temporariamente para ajudar a mãe, mas recusou-se a gerenciar o negócio do pai. A perspectiva de responsabilidade e desafios assustava. Ela tinha apenas 25 anos. Como poderia administrar uma empresa de consultoria? Você tem um assistente? Alguém de confiança? Um adjunto? Berenice propôs alternativas. Mãe, nem pergunte. Eu não vou correr o risco de assumir isso, Ingrid afirmou. Ela não pressionaria mais Berenice, mas pediu para considerar. Passaram o resto do dia juntas, com Berenice relutante em deixar a mãe, mesmo por um momento. Após Ingrid ir para a cama, Berenice decidiu ligar para o noivo e informá-lo de que ficaria um pouco mais. Ela esperou por um tempo pela resposta na videochamada, o que parecia estranho, pois sabia que Marcos não estava ocupado naquele horário e deveria estar em casa. Finalmente, o ícone de espera mudou, mas em vez de ver o noivo, Berenice viu uma garota que parecia ter acabado de acordar, enrolada em um cobertor, com o cabelo desgrenhado e olhos semiabertos. Quem é você? Perguntou Berenice. Posso falar com Marcos? Marcos está no chuveiro. Se está aqui para negócios, ligue mais tarde, respondeu a mulher estranha. Que negócios? Olhe para o criado mudo ao seu lado. Há uma foto minha, Berenice respondeu, seu tom ficando áspero enquanto começava a entender o que estava acontecendo. Não vejo nada aqui, respondeu a garota confusa, apontando a câmera para o criado mudo. De fato, não havia porta-retratos, mas havia uma garrafa de vinho e 2 taças. Marcos afirmava não beber álcool. Claramente, havia mentido. Enquanto a estranha ajustava o laptop, Marcos apareceu ao fundo. Sua expressão mudou drasticamente ao ver Berenice na tela. Envie meus pertences para o dormitório estudantil, disse Berenice, sua voz embargada pela emoção. Adeus, você não me verá novamente. Berenice encerrou a chamada. Nos últimos segundos, viu Marcos tentando dizer algo. Ela jogou o telefone na cama e sentou-se no chão, segurando a cabeça nas mãos e chorando. A dor não era tanto pela traição do noivo, mas pela avalanche de problemas que parecia desabar sobre ela naquele momento. A força restante de Berenice desapareceu. Ela não podia mais aguentar, dominada pela dor.
gritou e bateu no chão em um ataque de histeria. Todas as emoções reprimidas dos últimos dias foram liberadas. Depois do surto, Berenice passou a noite chorando, sem conseguir dormir, mas eventualmente conseguiu se recompor, sua determinação 3 vezes mais forte. Na manhã seguinte, sua mãe entrou no quarto. Não se preocupe tanto, Ingrid tentou confortar a filha. Tudo ficará bem. Farei a cirurgia e vencerei esta doença. Mãe, assumirei a empresa do papai, declarou Berenice de repente. Durante a noite, Berenice pensou muito. Percebeu que não poderia começar a estudar agora, quase sucumbindo ao desespero. A morte do pai, a doença da mãe e a traição do noivo antes do casamento abalaram-na profundamente, mas Berenice herdou a tenacidade do pai. Não estava disposta a desistir. De alguma forma, convenceu-se durante a noite de que poderia gerenciar tudo, a empresa, cuidar da mãe e superar a traição do homem com quem iria se casar. Berenice estava determinada a continuar seus estudos. Não queria deixar a universidade onde trabalhará tanto por tanto tempo. Esperava arranjar educação à distância ou tirar uma licença acadêmica. Estou tão feliz. Não sei o que te fez mudar de ideia, mas estou muito contente, exclamou Ingrid. Nada bom, mãe, mas vou superar, respondeu Berenice com um sorriso emocionado. Estarei fora por alguns dias para resolver as coisas na universidade e arrumar algumas coisas. Ao voltar, eu mergulharei de cabeça no negócio. Pela primeira vez, Berenice não queria deixar o lar ou voar para o país que se tornará sua segunda casa. Suas associações com esse lugar agora centravam-se na traição do noivo. Antes de embarcar no avião, sentiu uma onda de pânico, uma sensação de ansiedade desconhecida, apesar de já ter voado muitas vezes. A sensação de pressentimento era tão forte que considerou cancelar os bilhetes e remarcar o voo. Berenice conseguiu recuperar a compostura, atribuindo seus problemas a uma série de eventos infelizes que ocorreram simultaneamente. No entanto, sua ansiedade retornou na cabine do avião. Pensou consigo mesma, e se esses eventos terríveis continuarem? E se algo mais der errado? Apesar das preocupações, Berenice adormeceu. Foi despertada pelo pânico que irrompeu no avião. Pessoas agarravam-se aos assentos, olhos arregalados de medo. Alguns rezavam, outros gritavam por ajuda, e alguns apenas olhavam ao redor, atônitos. O avião tremia violentamente e as máscaras de oxigênio haviam sido liberadas. O que está acontecendo? Perguntou Berenice à pessoa ao lado. Não sei, respondeu a mulher, parecendo mais calma que os outros. É apenas turbulência. Já voei antes e sei o que é turbulência, retrucou Berenice, concluindo que sua companheira de assento apenas tentava mantê-la calma. A sacudida não parava. De fato, parecia piorar. Pelo interfone, o piloto assegurou a todos que não havia motivo para preocupação. Eles pousariam em 20 minutos e todos poderiam desembarcar. Um pequeno problema havia surgido, mas estava sob controle. Os medos de Berenice ressurgiram imediatamente. Ela se repreendeu por não ter devolvido os bilhetes. Já começava a aceitar seu destino, não da maneira histérica dos outros passageiros, mas silenciosamente. Sentia-se mais assustada que qualquer um, acreditando que trouxera essa desgraça para todos. Pegou o telefone e começou a digitar uma mensagem de despedida para a mãe, expressando seu amor e instando-a a continuar encontrando alegria na vida. A mensagem não vai passar, interveio sua vizinha, que permanecerá calma o tempo todo. Berenice a olhou, questionando. Se cairmos, seu telefone não sobreviverá. Sua mãe nunca verá a mensagem. Mas não se preocupe, isso não vai acontecer. Logo estará abraçando sua mãe e dizendo que a ama pessoalmente. Isso me ajuda a manter a calma, respondeu Berenice, retomando a digitação. Deixe-me dizer adeus a ela em minha mente, pelo menos.
Ela fez tanto por mim, e eu a amo tanto. Você terá tempo para dizer pessoalmente, disse a mulher. Meu nome é Priscila, a propósito. Berenice apresentou-se, apertando a mão de Priscila. Priscila poderia ser uma vidente, pois todos os passageiros chegaram em segurança às suas casas naquele dia. O piloto pousou o avião sem que ninguém se ferisse, apesar de um motor ter falhado durante o voo. Se não fosse pelo profissionalismo do piloto, a situação poderia ter sido muito pior. Os passageiros foram rapidamente evacuados. Como soube que tudo ficaria bem? Berenice perguntou a Priscila enquanto esperavam pelas bagagens. Eu não sabia. Apenas acreditei no melhor, respondeu Priscila. Sempre penso positivamente, independentemente dos meus problemas. Encaro tudo com serenidade. Deveria aprender positividade com você, disse Berenice, sorrindo. A vida tem me desafiado ultimamente. Elas se despediram, mas Berenice lamentou não ter pegado o número de telefone de Priscila. No entanto, sentia que se encontrariam novamente. Berenice encontrou seus pertences no dormitório. Para sua surpresa, Marcos nem sequer tentou pedir perdão. Embora ela não o perdoasse, sentia-se um pouco triste por ele ter desistido tão facilmente do relacionamento. Após resolver as questões na universidade e mudar para o ensino à distância, Berenice encontrou-se novamente no aeroporto, aguardando seu voo. Que encontro inesperado! Exclamou uma voz feminina familiar. Está planejando perturbar todos os passageiros do avião novamente, chateada porque seu plano falhou na última vez? Berenice reconheceu instantaneamente a voz por trás dela e se virou, sorrindo, ansiosa por esse encontro. Era Priscila, que estava igualmente eufórica em ver Berenice. Durante o último encontro, Berenice havia compartilhado suas recentes desventuras e expressado seu medo irracional de que suas preocupações estivessem causando a turbulência no avião. Assim, a provocação de Priscila era uma brincadeira amistosa. Como o destino quis, estavam novamente indo para o mesmo destino no mesmo avião. Desta vez, Berenice planejava evitar perder contato com Priscila. Sentia que esse encontro era destinado, e saber que Priscila estaria ao seu lado aliviava suas ansiedades sobre voar. Parecia-lhe que a nova amiga era um bom presságio, trazendo boa sorte com seu otimismo. Apesar de Priscila ser 10 anos mais velha, elas se tornaram melhores amigas. Além disso, havia vários momentos que uniram seus destinos, como a perda de seus pais e seus entes queridos. Apenas Priscila não havia sido traída, o noivo dela acabou por ser um criminoso, preso uma semana antes do casamento. Como você ainda mantém uma visão positiva da vida? Perguntou Berenice. Ensine-me. Isso não pode ser ensinado, respondeu Priscila. Acho que herdei essa característica do meu pai. Ele sempre foi otimista. Quanto ao casamento cancelado, não estou preocupada. Estou feliz por ter descoberto a verdadeira natureza do meu namorado antes que ele se tornasse meu marido. Esse argumento também se aplica a você. No aeroporto, Ingrid abraçou e beijou a filha como se Berenice fosse ficar fora por 2 meses, não por alguns dias. Durante a viagem de volta para casa, Berenice explicou por que cancelou o casamento. Foi para o melhor, apoiou Ingrid. Você encontrará um bom homem aqui. Nunca confiei em estrangeiros. Mas encontrar um noivo não era a prioridade de Berenice. Ela tinha uma tarefa desafiadora pela frente, se juntar ao negócio do pai e expandi-lo. Berenice tinha grandes ambições. Não planejava ficar parada. Queria realizar muitas coisas, em parte para provar a si mesma que podia fazer isso. Também se preocupava com a mãe. O alto custo do tratamento era compreensível. Tinham dinheiro, mas não muito. Enquanto isso, Ingrid havia esquecido de avisar Berenice que Daniel tinha um sócio comercial e também omitiu o fato de que ele tinha uma grande participação na empresa.
O Sr. Gerson não ficou muito chateado com a morte de Daniel. Já se considerava o único proprietário de todo o negócio. Só precisava comprar a parte de seu falecido parceiro a preço de banana, reemitir os documentos e pronto. Enquanto Ingrid estava de luto, ele esperou pacientemente. No entanto, a aparição de Berenice sinalizou para ele que era hora de agir. Ele não precisava de jovens garotas inexperientes em sua parceria de negócios. Quando Berenice visitou o escritório pela primeira vez, sentiu uma estranha mistura de ansiedade e antecipação. Percebeu que estava entrando em um novo mundo desconhecido. "Oh, senhorita Toll, olá! O Sr. Gerson chegou e está esperando por você no escritório", disse a secretária apressadamente. "Sr. Gerson?" Berenice perguntou, surpresa. "Ele é o parceiro de negócios do meu pai? Eles trabalhavam juntos?" "Sim, o Sr. Gerson cuida principalmente da papelada e raramente visita." "Bem, entre no escritório e ele explicará tudo", respondeu a secretária calmamente. Berenice endireitou seu terno, olhou-se no espelho e ergueu os ombros. Não tinha medo de conhecer o parceiro do pai. Pelo contrário, parecia-lhe que esta era sua chance de se fazer conhecida de uma vez. A garota entrou confiante pela porta. O Sr. Gerson a cumprimentou com um sorriso caloroso e alguns elogios. "Peço desculpas por ocupar seu lugar", disse educadamente o homem. "Seu pai não se importava de eu usar seu escritório ocasionalmente." "É verdade, meu pai era um homem bondoso", respondeu Berenice, cortesmente. "No entanto, vamos manter a igualdade e sentar à mesa de negociações, porque me sinto como uma convidada no meu próprio escritório." O Sr. Gerson mudou-se para outro assento, enquanto Berenice decidiu trocar as fechaduras depois, desconfortável com a ideia de qualquer um ter acesso livre ao seu escritório. Ela não apreciou a invasão. O Sr. Gerson rapidamente atualizou Berenice, informando-a de que a empresa não era tão lucrativa quanto ela poderia esperar. Ele sugeriu que seria mais benéfico para ela e sua mãe venderem sua parte no negócio para ele e se concentrarem em suas questões de saúde. "Desculpe, mas se as coisas estão tão ruins aqui, por que quer comprar nossa parte?" Berenice perguntou logicamente. O Sr. Gerson evitou a pergunta, mas após a conversa, saiu extremamente insatisfeito. Enquanto isso, Berenice estava orgulhosa de si mesma por conseguir enfrentar um homem tão sério. Ela se recusou a vender sua parte na empresa do pai e, em geral, estava planejando implementar novas estratégias de desenvolvimento. "Oh, acho que você deve evitar conflito com ele", aconselhou a secretária Márcia ao trazer café para Berenice. "Eu não iniciei nenhum conflito", respondeu Berenice, surpresa. "Discutimos tudo calmamente. Ele disse que consideraria minhas sugestões." "Você não iniciou o conflito, mas ele sim", a secretária fez uma pausa dramática. "Você deveria ter visto o olhar no rosto dele. Estou com medo de que você precise ser mais cautelosa." Berenice ponderou por um momento. Embora previsse alguns obstáculos, nunca imaginou enfrentar problemas logo no primeiro dia. Uma semana se passou desde que Berenice assumiu seu papel. Ela trabalhou diligentemente, chegando primeiro ao escritório e saindo por último. Até levava trabalho para casa. Berenice precisava provar a todos que tudo seria diferente agora. No início da segunda semana, o Sr. Gerson a abordou novamente. Sua visita não foi surpreendente para ela. Berenice sabia que ele não a deixaria em paz. "Você não percebe que não há mais perspectivas aqui?", perguntou o Sr. Gerson. "Estou aqui para lembrar que minha oferta ainda está de pé." "Estou indo bem", respondeu Berenice. "Em 2 semanas, temos uma reunião crucial com todos os chefes de departamento. Estou preparando um relatório abrangente. Estou trabalhando nos planos e na missão futura. Tudo está sob controle." Apesar de tentar esconder sua raiva,
A sobrancelha trêmula do Sr. Gerson traía sua insatisfação e decepção. Ele presumiu que a jovem não duraria 10 dias, mas lá estava ela, preparando relatórios e organizando a papelada em uma semana. Ele a subestimou. Bem, boa sorte, o Sr. Gerson resmungou. Nos encontraremos em 2 semanas, e eu e os outros acionistas veremos como você está preparada. Se nada estiver pronto até lá e não houver resultados, você será moralmente destruída, então tenha cuidado. Berenice sorriu tensamente e agradeceu por sua preocupação, depois apontou para a porta de forma incisiva. Quando o Sr. Gerson saiu, Márcia soltou um grito. O que aconteceu? Perguntou Berenice, temendo o pior. Ele derramou uma xícara de café em mim, reclamou Márcia. Ainda bem que não era água fervente. Você realmente o irritou. Então estou fazendo a coisa certa, respondeu Berenice, confiante. De qualquer forma, você pode ir para casa. Vamos considerar um dia de trabalho curto. Apesar de sua confiança em si mesma, Berenice decidiu perguntar à mãe sobre a relação do pai com o Sr. Gerson. Em alguns dias, Ingrid iria para o hospital por 1 mês. Seu pai nunca me envolveu no lado comercial das coisas, respondeu Ingrid, mas ele mencionou um homem chamado Sr. Gerson e reclamou que ele estava pressionando. Berenice não contou à mãe que esse homem agora estava incomodando-a. Não queria que sua mãe se preocupasse antes do hospital e se culpasse por pedir a Berenice para assumir. Berenice havia entrado no jogo agora e sentia pressão, mas, apesar dos desafios, recusava-se a desistir. Nas 2 semanas que antecederam a reunião crucial com os acionistas, Berenice dedicou-se inteiramente ao trabalho. Ficava até tarde no escritório, levava trabalho para casa, realizava reuniões improvisadas e fazia discursos motivacionais. No entanto, poucos funcionários acompanhavam seu entusiasmo. Muitos estavam satisfeitos com o status quo e não queriam se incomodar. Márcia estava ao lado dos que apoiavam a jovem chefe. Elas até se tornaram amigas, pois eram próximas em idade. Márcia tinha apenas 2 anos a mais que Berenice. Márcia mencionou que o Sr. Gerson estava visitando o escritório com frequência, algo incomum para ele. Ele deve estar planejando algo contra você, especulou Márcia. Não posso ter certeza, mas algumas pessoas fecham seus computadores assim que me aproximo. Todos sabem que estou do seu lado. Está começando a parecer que estou sendo mantida no escuro. Não se preocupe, eles podem estar planejando me minar ou me embaraçar de alguma forma, respondeu Berenice. Deixe-os acreditar que tenha vantagem, assim não esperarão retaliação de minha parte. Sim, concordou Márcia. Ninguém te leva a sério. O comentário da secretária era desnecessário. Berenice sabia que os gerentes seniores e adjuntos interagiam com ela de uma posição de superioridade, mesmo sendo tecnicamente sua chefe. Muitos mostravam abertamente sua crença de que ela não pertencia ali. Seus apoiadores eram poucos. No entanto, Berenice havia superado muitas dificuldades, e as opiniões de alguns gerentes e executivos duvidosos não a abalavam. Ela estava certa de que ninguém poderia quebrá-la mais do que a vida já havia feito. Na véspera de uma reunião importante, a jovem decidiu relaxar e tomar um banho. Estava exausta com os preparativos e o relaxamento parecia inalcançável. Além disso, como se suas preocupações não fossem suficientes, um cano estourou na noite anterior à reunião. Tudo que Berenice pôde fazer foi desligar a água e chamar um encanador. O profissional chegou em 1 hora. Era um jovem de cerca de 25 anos, educado e respeitável. Conseguiu consertar tudo em apenas 30 minutos. Estou grata a você, você me salvou, exclamou Berenice. Esse é meu trabalho, respondeu Caio, modestamente. Mas parece que você não está satisfeita com meu trabalho. Você parece triste. Berenice suspirou. Você está certo, mas não é sobre seu trabalho.
Minha mãe está no hospital, e eu não tenho ninguém com quem conversar. Caio se surpreendeu com sua própria coragem, mas ofereceu-se para compartilhar seus problemas com ela, se ninguém mais estivesse disponível no momento. Não tinha pressa para voltar para casa, vivia sozinho e passar a noite com Berenice parecia-lhe uma excelente opção. Estava feliz por ajudar, mais do que apenas consertar canos. Sentado na cozinha com uma xícara de chá, Berenice expressou suas preocupações sobre o dia seguinte. Sinto que estão tramando contra mim e querem arruinar o negócio do meu pai, confessou Berenice. O Sr. Gerson é uma ameaça na indústria, sempre agindo em seu próprio interesse. Apesar de todos os meus esforços, sinto que não estou alcançando meus objetivos. Parece que o destino da empresa está sendo decidido e meu único apoio vem da minha secretária e de alguns gerentes que não têm muito poder. Caio ponderou por um momento. Era óbvio que queria ajudar, mas não ousava. O rapaz percebeu que pareceria tolo se um simples encanador decidisse aconselhar algo em tais questões, mas sabia que podia ajudar. Estudava economia e estava prestes a se formar com honras, mas foi expulso no último ano, poucos meses antes da formatura. Deixe-me dar uma olhada em seus documentos. Talvez eu possa ajudar, sugeriu Caio, finalmente reunindo coragem. Berenice respondeu à sugestão com uma gargalhada barulhenta. Vendo a expressão magoada de Caio, parou de rir, sentindo uma pontada de vergonha. Mas um homem que estava consertando canos há alguns minutos agora estava oferecendo-se para ser analista financeiro. Era realmente hilário. Como você pode me ajudar? Perguntou Berenice, não zombando, mas com um tom sério. Quer dizer, você entende tudo isso? Então Caio compartilhou sua história. Era um estudante universitário cheio de grandes esperanças, com professores prevendo um futuro brilhante para ele. Seus trabalhos científicos, repletos de brilhantismo e profissionalismo, atraíam a atenção de muitas empresas. Ele até trabalhava como consultor para várias organizações financeiras. Mas tudo mudou de repente. Caio se apaixonou por uma garota, filha de um homem influente. Planejavam se casar, mas ela o traiu. Apesar de seus pedidos de perdão, Caio não pôde aceitar a traição e a deixou. O pai da garota, vendo potencial em Caio, ficou desapontado quando o casamento foi cancelado. Questionou a filha sobre os motivos, mas ela mentiu por vergonha. Afirmou que foi Caio quem a traiu, destruindo sua confiança nos homens. Furioso com Caio por supostamente partir o coração de sua filha, o pai ficou do lado dela, recusando-se a acreditar na versão de Caio. Todas as tentativas de Caio de limpar seu nome só enfureceram ainda mais o pai, que sentiu que Caio estava manchando a reputação de sua filha. Um homem poderoso manipulou a situação para que Caio fosse expulso. Os professores ficaram realmente chateados, mas eram impotentes para intervir. O influente pai da ex-namorada de Caio buscava arruinar o futuro do rapaz, e nenhuma organização financeira queria trabalhar com ele. Então agora estou fazendo tarefas domésticas, concluiu Caio. Dei a mim mesmo um ano para esperar, para que a vingança do meu ex-futuro sogro cessasse e eu pudesse finalmente fazer meu trabalho favorito nesta cidade. Bem, o tempo está quase acabando e provavelmente vou me mudar para longe daqui, para um lugar sem a influência dele, e começar de novo. Talvez devesse ter feito isso antes, mas amo esta cidade e é por isso que me apeguei a este lugar por tanto tempo. O mais importante é que não perdi minha paixão por finanças. Que pesadelo! Exclamou Berenice após ouvir sua história. Então saiu do quarto e voltou com uma pasta, onde escreveu um endereço em um pedaço de papel. Venha a este endereço amanhã às 9 horas. Minha secretária Márcia irá recebê-lo, instruiu Berenice. Estou confiando documentos importantes a você. Espero que não me decepcione. Você pode contar comigo, assegurou Caio. Estarei totalmente preparado. Após se despedirem, Berenice sentiu-se um pouco aliviada. No entanto,
Quanto mais refletia sobre a situação, mais se repreendia por confiar impulsivamente a um estranho seus documentos importantes. E se Caio estivesse enganando-a? Poderia ter sido enviado pelo Sr. Gerson? Berenice começou a acreditar nessa possibilidade. O encanador, que na verdade era um gênio financeiro, havia chegado convenientemente na véspera da reunião. Que tola eu sou, Berenice se repreendeu. Claro que ele foi enviado pelo Sr. Gerson. Estou perdida. Nem pedi o número de telefone de Caio. Ela havia contratado o encanador através de uma agência, e assim não tinha como contatá-lo. Berenice foi distraída de seus pensamentos sombrios por uma ligação de sua única amiga, Priscila. Ela havia retornado à cidade e convidou Berenice para relaxar em um café ou clube. No entanto, Berenice recusou, explicando que precisava se preparar para uma reunião importante. Especialmente porque me meti em uma grande enrascada e não sei como sair dela, acrescentou Berenice, com os sentimentos magoados, confessando à amiga que havia entregado documentos importantes a um homem fingindo ser um encanador. Você sabe, talvez ele não esteja mentindo, exclamou Priscila. Estudei economia nesta universidade. Sempre nos disseram para proteger nossa reputação. Citavam o estudante veterano que perdeu tudo por negligência. Não mencionaram detalhes da história, mas disseram que ele era uma pessoa promissora que ofendeu um homem influente, resultando em sua queda. Você acha que estavam falando de Caio? Perguntou Berenice para esclarecimento. Exatamente. Lembro que ele tinha um nome único, respondeu Priscila, animada. Berenice sentiu-se um pouco mais tranquila. Percebeu que não poderia mudar nada e lidaria com os problemas à medida que surgissem. Surpreendentemente, sentiu-se calma na manhã seguinte. Acordou 2 horas antes da reunião, preparou-se calmamente e até encontrou tempo para revisar os principais pontos de seu relatório. No entanto, seus nervos voltaram quando entrou no escritório. Suas pernas tremeram e suas mãos tremiam. Para sua grande surpresa e alívio, Caio já estava esperando por ela. Está pronta? Devo estar nervosa? Perguntou Berenice. Sim, e tenho muito a dizer, respondeu Caio. Guarde para o conselho. Vou apresentá-lo como meu assistente, dirigiu Berenice. Berenice parou em frente à porta da sala de conferências, ajustou seu terno e entrou. Todos dentro estavam prontos e esperando por ela. A visão de um rosto desconhecido gerou sussurros entre os homens. Ninguém confiava em um estranho, especialmente o Sr. Gerson, que parecia particularmente inquieto. Berenice percebeu que ele estava examinando seu novo assistente. Caio começou seu discurso imediatamente, demonstrando uma compostura perfeita. Berenice o observava com quase deleite, apesar dos olhares desdenhosos e desconfiados que ele recebia. Os homens na reunião se comportaram mal, interrompendo com comentários sarcásticos e zombando abertamente das palavras de Caio. No entanto, Berenice ficou chocada com as observações de Caio. Ele alegou que nenhum de seus parceiros estava interessado em promover ou desenvolver a empresa. Em vez disso, estavam ativamente trabalhando para sabotar o negócio. Quem estamos ouvindo aqui? Um participante interrompeu de repente. 2 semanas atrás, este analista financeiro estava consertando meu vaso sanitário. Mantenham a calma e evitem pressionar uma jovem, interveio subitamente o Sr. Gerson. Berenice, quem você trouxe aqui? Se seu objetivo era nos divertir, você conseguiu. No entanto, se está falando sério, temo que preciso desapontá-la. Ninguém vai trabalhar com você. Berenice respondeu desafiadoramente. De qualquer forma, Sr. Gerson, você não receberá sua parte. Dizendo isso, ela se levantou e saiu da sala com a cabeça erguida. Caio a seguiu. No escritório, ele disse: quero acrescentar que nenhuma dessas pessoas quer desenvolver a empresa do seu pai.
Tenho a impressão de que, pelo contrário, querem levar à falência. Se concordar, gostaria de oferecer-lhe a posição de meu assistente, propôs Berenice. Não me importa que você não tenha educação formal. Animado, Caio aceitou. Esse era seu sonho, uma causa pela qual era apaixonado, não apenas um emprego. A propósito, pensei que o Sr. Gerson o reconheceu, mencionou Berenice. Você também consertou algo na casa dele? Não podemos perder nossa autoridade, então você não pode continuar fazendo o seu trabalho como faz tudo, respondeu Caio. Mas você está certa, o Sr. Gerson me reconheceu. Ele é o responsável por tirar tudo pelo que eu lutei? Berenice ficou atônita. Que mundo pequeno, pensou. Quando Berenice começou a colaborar com Caio, as coisas melhoraram para ambos. A empresa começou a se desenvolver contra os desejos e esforços do Sr. Gerson e seus associados. O homem estava furioso, quase ameaçando Berenice para vender sua parte, mas agora Berenice certamente não queria fazer isso. Afinal, as soluções inovadoras dela e de Caio estavam funcionando. Os lucros da empresa aumentaram. Um dia, Berenice recebeu uma ligação do médico responsável por sua mãe, convidando-a para uma conversa. Berenice estava muito nervosa, temendo que algo tivesse acontecido com sua mãe. De fato, a voz do Dr. Eduardo soava tensa e assustada. Ao entrar no consultório do médico, Berenice perguntou imediatamente: "O que há de errado com minha mãe?" "Não se preocupe, sua mãe está bem. Na verdade, ela está ótima. Nossa terapia está quase terminada e temos um excelente prognóstico", o médico a tranquilizou. No entanto, há um problema diferente. Então o médico assumiu uma expressão séria que fez Berenice tremer. "Parece que você irritou um homem perigoso", disse-lhe baixinho. "Um visitante veio até mim ontem à noite. Acho que você pode adivinhar quem pode guardar rancor contra você." "Sei exatamente quem é", Berenice disse, assentindo. "Há apenas uma pessoa que me odeia o suficiente para abandonar seus princípios morais." Ele insinuou que ficaria grato se sua mãe não saísse do hospital viva, confessou o Dr. Eduardo. Ele ofereceu uma quantia substancial de dinheiro, suficiente para fazer uma pessoa reconsiderar sua ética. "Infelizmente, não tenho provas dessa conversa para ir à polícia, mas você deve saber que esta conversa aconteceu." Berenice, chocada, afundou na cadeira. Por que sua mãe era o alvo? Qual era o envolvimento dela nesta situação? O Dr. Eduardo informou que havia aumentado a segurança na ala e avisado os outros médicos sobre o cenário. No entanto, estava preocupado que nem todos mantivessem os mesmos padrões morais que ele. "Fui oferecido uma quantia tão grande para essa tarefa terrível que alguém pode se sentir tentado", admitiu o Dr. Eduardo. "Não posso garantir que conseguirei identificar todas as ameaças potenciais. Tenho especialistas muito competentes que poderiam fazer tudo de forma tão intricada que nem perceberíamos." "Obrigada pelo aviso. Vou definitivamente encontrar uma maneira de lidar com isso", respondeu Berenice, ainda abalada. Imediatamente depois, ela voltou para Caio em busca de conselhos. Parecia ser o único que podia orientá-la sobre como confrontar o Sr. Gerson. "Você não vê por que ele precisaria se livrar de sua mãe?", perguntou Caio, sinceramente. "É óbvio. Sua mãe está morrendo. Você está arrasada e distraída. Uma mulher emocionalmente vulnerável é presa fácil para alguém como o Sr. Gerson." "Como vou derrotá-lo?", perguntou Berenice, com a voz trêmula de medo. A ideia de um empresário ir a tais extremos nunca passou pela sua cabeça. "Aproveitaremos o fato de que o Sr. Gerson pensa que tudo neste mundo é comprado e vendido", disse Caio. Berenice não entendia o que seu assistente estava planejando, mas depois de ouvir seu plano, finalmente compreendeu. Estava certa de que havia feito a escolha certa ao confiar no humilde encanador naquele dia.
Mais tarde, Berenice marcou outra reunião com o Dr. Eduardo, que notou que o timing era perfeito, pois o Sr. Gerson planejava visitá-lo naquela noite. Isso é ótimo, disse Berenice, claramente satisfeita. Esta noite vamos lidar com ele. Grave tudo o que lhe disser em um gravador ou, de preferência, em uma câmera. Depois, levaremos à polícia. Com essa evidência, ele não escapará do castigo. Nenhum advogado poderá defendê-lo. Tenho um amigo que pode divulgar essa história para a mídia. Vamos publicá-la e garantir que esse canalha tenha uma longa sentença. O Dr. Eduardo prometeu fazer o seu melhor. À noite, a gravação já estava com Berenice. Estavam prontos para executar a próxima parte do plano para derrubar o Sr. Gerson. Na manhã seguinte, Berenice ligou para ele e marcou uma reunião. Informou a polícia sobre o encontro naquela noite. O Sr. Gerson entrou no escritório de Berenice como se já fosse dono do lugar, especialmente depois que ela disse que estava pronta para vender sua parte. Estou muito satisfeito que tenha concordado, disse o Sr. Gerson arrogantemente. Agora, o preço será menor, pois você demorou demais para decidir. Apesar da audácia do Sr. Gerson, Berenice manteve sua postura. Estou em apuros. Meu assistente me traiu. Minha mãe está doente, disse Berenice, tentando derramar uma lágrima. Melhoramos significativamente nosso departamento. Deveria ser valorizado mais. O Sr. Gerson acenou com a mão, recusando-se a aumentar o preço. Naquele momento, ele realmente sentiu seu poder. Mas Berenice de repente mudou de tom. A polícia já estava esperando do lado de fora, pronta para invadir e prender o Sr. Gerson. Você acha que me humilharia na sua frente? Disse Berenice. Segundo seu plano, eu deveria ter me rendido, mas seu erro é subestimar as pessoas. Você pensa que dinheiro e conexões te dão oportunidades e impunidade, mas não. Minha mãe vai viver, a empresa vai prosperar e se desenvolver, e Caio vai alcançar grandes coisas. Quanto a você, Sr. Gerson, você vai apodrecer na prisão. O Sr. Gerson bateu o punho na mesa e tentou avançar sobre Berenice, mas foi contido pelos policiais que entraram no escritório. O homem proferiu ameaças, apenas se calando ao ser mostrado o vídeo que o incriminava, onde ele pagava pelo crime que havia planejado. O Dr. Eduardo fez perguntas deliberadamente para que o Sr. Gerson repetisse suas instruções, tornando qualquer negação inútil. Assim, com a ajuda de Caio e do médico da mãe, Berenice se livrou do Sr. Gerson para sempre. Berenice agora estava no comando. Seus colegas, que antes zombavam e se opunham a ela, reconheceram sua força e passaram a respeitá-la. Suas atitudes mudaram. 2 meses se passaram, Ingrid voltou para casa, e as coisas pareciam estar melhorando. Berenice e Caio passavam muito tempo juntos, e o relacionamento deles evoluiu além da simples amizade. Percebi que sei muito sobre você, mas nada sobre sua família, mencionou Berenice durante um almoço casual com Caio. Ele respondeu que sabia muito pouco sobre sua própria família. Cresceu em um orfanato, abandonado pela mãe logo após o nascimento. Não sabia nada sobre seu pai. Berenice sentiu simpatia por Caio. Começou a entender por que ele era tão determinado a ter sucesso, porque seu desejo por uma vida normal era tão forte. Também compreendeu por que ele era tão gentil e compassivo. Ele havia suportado as dificuldades da vida. Acreditava que essas experiências só poderiam tornar uma pessoa melhor. Quanto mais Berenice conhecia Caio, mais seu respeito e afeição por ele cresciam. Caio, no entanto, amava Berenice há muito tempo, mas não tinha coragem de expressar seus sentimentos, acreditando que ela pertencia a um círculo completamente diferente. Se não fosse por Márcia, eles talvez nunca tivessem confessado seus sentimentos. Ela notou os olhares mútuos e estava cansada de vê-los desperdiçar tempo por medo.
a esperta secretária orquestrou uma situação onde Caio e Berenice ficariam presos juntos em um elevador, até subornando o operador do elevador para fazer isso acontecer. "Desculpe, mas vocês terão que ficar aqui por mais 2 horas", afirmou falsamente o operador. Tanto Berenice quanto Caio insistiram para serem liberados, mas o homem manteve que havia deixado suas ferramentas no depósito e que teriam que esperar por assistência. Foi no elevador onde ocorreu o primeiro beijo. Márcia, assistindo ao evento através da câmera do elevador, estava exultante. "Libere-os agora", disse alegremente ao operador do elevador. "Você está fazendo algo ridículo", respondeu o funcionário, acenando com a mão desdenhosamente, mas obedeceu ao pedido. "Só ajudei aqueles 2. Eles teriam ficado andando em círculos por mais alguns anos", disse Márcia, orgulhosa. Ela estava certa ao notar a timidez de Berenice e Caio. Mesmo após o primeiro beijo, ainda se sentiam estranhos e incertos sobre como interagir depois disso. 6 meses depois, Caio propôs casamento a Berenice em um cenário deslumbrante. Começaram com um passeio de barco em um lago cênico, seguido de Caio serenando Berenice com uma canção de amor em seu violão. A canção terminou com sua proposta, à qual Berenice não resistiu. No dia do casamento, Caio, em seu discurso emocionado, expressou gratidão a Berenice por transformar sua vida. No entanto, Berenice tinha outra surpresa para o marido. Sabendo de seu desejo de obter um diploma, conseguiu que ele fosse reintegrado na universidade. Ele só precisava completar sua tese final para obter seu diploma. Assim, os jovens, após perdas e traições, encontraram um ao outro e decidiram continuar juntos, unidos pelo amor e respeito. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.